para a segunda parte da aula prática centrada no paciente. Vocês lembram da primeira parte? Se trabalhou o conceito de autonomia e paternalismo. E a gente viu a importância da autonomia do paciente na sua qualidade de vida, né? E a gente tem que pensar, enquanto profissional de saúde, se o nosso paciente está exercendo a sua autonomia no cuidado de saúde. Então, para a gente falar um pouco dessa prática centrada no paciente baseada na sua autonomia, a gente vai falar de alguns conceitos teóricos importantes, tá? Para que esse cuidado centrado no paciente para a reabilitação leve em conta tudo aquilo que a gente viu na classificação internacional de funcionalidade, né? Que fala de contexto, de fatores ambientais e pessoais. Então, para dar início, a gente vai falar na teoria sistema ecológica. Essa teoria, ela está relacionada a um ser em desenvolvimento. A gente sabe que o desenvolvimento humano ele vai até os últimos dias de vida. Porém, na primeira infância, né, na infância, nos primeiros anos de vida, esse desenvolvimento é bem intenso. E esse paciente, ele é dependente da sua família. Ele não tem a capacidade de exercer autonomia, assim também como alguns adultos com algumas condições de saúde, idosos que não conseguem exercer essa autonomia por várias características ou condições de saúde, é a família que vai ter um efeito direto sobre esse paciente. Ela está dentro dessa teoria ecológica como um microsistema, né? A teoria foi desenvolvida por Bonfim-Breno, de 77 a 96, e ela aborda essa compreensão de desenvolvimento de uma forma contextualizada em ambiente natural, né? Ela visa aprender a realidade de forma mais abrangente, tal como ela é vivida e percebida pela pessoa no contexto que ela está inserida. Então, tem contextos mais próximos que são considerados microsistemas, há contextos bem mais amplos, como, por exemplo, as leis que regem o nosso país, né, os costumes, a cultura desse país, que são considerados os macrosistemas. Então, a 98, Bonfim-Breno e Morris, eles reformularam a teoria, essa compreensão bioecológica do desenvolvimento humano, e passou a ressaltar que, além da interdependência do indivíduo e seu contexto, as características pessoais têm relação e influência em relação a 4 aspectos multidirecionais: pessoa, processo, contexto, tempo. E aí, esses elementos centrais passaram a reger essa teoria bioecológica. Quando se fala nessa teoria, a gente tem que pensar também no adulto, né? O adulto ele tem toda uma rede de apoio para viver bem, com qualidade e se desenvolver. Então, o exemplo aqui é o idoso, né? A gente tem a família dentro desse microsistema e essa relação com a família do nosso paciente ou compreender a influência dessa família no contexto dele é importante. Existem também, além da família, tem os amigos, né? Os voluntários, que esse paciente possa participar de alguma atividade voluntária, o grupo religioso, vizinhança. Então, esses são contextos, são redes de apoio que a gente chama de informal. E ela, dentro dessa teoria ecológica, ela tem um peso maior, um significado bem maior do que o apoio formal do qual nós, profissionais de saúde, fazemos parte. Essa rede de apoio, ela pode ser considerada como material, né? Esse paciente, a gente tem que entender que os recursos financeiros e físicos, como alimentação, habitação, equipamento médico, no caso da criança, o acesso ao brinquedo, ao espaço físico, interferem nesse desenvolvimento, né, humano, e que os profissionais, principalmente os profissionais de saúde, eles vão fazer a ligação entre a família e esses recursos da comunidade. Existe também o princípio da informação, do conhecer e do compreender, do qual nós, profissionais,
somos como coaching desses pais ou cuidadores dos nossos pacientes. E a gente, junto a eles, respeitando a sua autonomia, a gente aumenta a capacidade dessa família em promover, por exemplo, no caso da infância, a aprendizagem e o desenvolvimento. Então, é através da informação, da capacitação, do apoio formal dessas famílias que essa criança pode se desenvolver ou que esse paciente pode desenvolver a sua autonomia apesar das suas incapacidades. Então, esse modelo centrado no paciente, ele é baseado na CIF, na Classificação Internacional de Funcionalidade, Deficiência e Saúde, e ele incentiva o controle compartilhado das consultas, das decisões sobre as intervenções, gerenciamento de possíveis problemas que possam estar relacionados à saúde do paciente. E no segundo ponto, a compreensão do paciente como pessoa inteira, relacionada aos seus contextos, né? Então, para cada paciente é necessário um plano de intervenção adequada. Dentro desse modelo, ele preza pela ética. Então, a primeira coisa que o profissional de saúde vai tentar identificar as questões éticas envolvidas, né? O que é que está em jogo no cuidado, na autonomia desse paciente para o cuidado de saúde? Para quem, né? Vai ser planejado esse atendimento, esse tratamento. Né? Então, o início de tudo começa pela avaliação, começa pela capacidade, gente, de coletar as informações. Né? E como é que a gente vai fazer isso para essa prática centrada no paciente que visa a autonomia dele? Primeiro, a participação dele, né? E inicia pela história. Lembra da história da doença atual, que todo formulário tem lá? E aí você vai coletar os antecedentes médicos do paciente, né? Se ele já recebeu algum diagnóstico ou prognóstico relacionado a uma possível condição de saúde. Se existe para esse paciente alguma trajetória anterior de reabilitação e como foi essa trajetória. E a avaliação começa pela identificação das deficiências das estruturas e funções corporais, como a CIF descreve. Então, por muito tempo, nós, por exemplo, da fisioterapia, permanecemos, e ainda tem profissionais que até hoje permanecem, dando uma ênfase maior a essas deficiências de estrutura e função corporal e termina a sua avaliação aqui. Né? Só que a gente tem que ir além disso, se a gente quer a autonomia do paciente, e levar em consideração, como a CIF preconiza, atividade de participação. Então, coletar informações como o nível atual de atividade do paciente e as perspectivas de mudança desse nível, né? Quais as limitações de atividade que esse paciente vivencia, qual o nível de participação do paciente e quais as perspectivas de mudança e restrições à participação, são perguntas que a gente tem que fazer junto a esse paciente. Existem também os fatores ambientais, né? E a gente leva dentro desse contexto todas as características do mundo físico, social e atitudinal, se essas características são barreiras ou facilitadores. E aí vem perguntas como: existem fatores econômicos, socioeconômicos relevantes no contexto desse paciente? Os ambientes que ele frequenta, existem características arquitetônicas ou de design? E essas características, elas são facilitadoras ou são barreiras? Né? E como a gente pode intervir? Identificar esses facilitadores, identificar essas barreiras nos ambientes que o paciente frequenta. Né? Esse paciente ele necessita de algum apoio, recurso para viver nesse contexto? Há questões também pessoais ou institucionais que podem influenciar nessa situação. Então, são todas questões que devem ser respondidas, né? Levando em consideração também aspectos legais, políticos e regulamentares. Quais são as considerações legais, políticas e regulamentares relevantes para a questão ética desse paciente? Há conflito de interesse?
né, e como é que ele pode ser gerenciado, também são informações que devem ser levantadas nesse contexto. Em 2013, a Sociedade Americana de Cardiologia chegou à seguinte conclusão: lembra do nosso apoio como transmissor de informação? Muitas vezes o fato da gente estar na unidade de saúde ou estar junto ao paciente, passando para ele informações de prevenção ou de mudanças de hábito ou importância da atividade física, muitas vezes não muda os padrões de comportamento do paciente. Então, levando a importância desse modelo de prática centrada no paciente, algumas teorias comportamentais devem ser levadas em conta, que a gente só vai citar, não vai aprofundar pelo objetivo da aula, mas eu sugiro que vocês possam dar uma olhadinha nesses conceitos, né, dessas teorias comportamentais, porque assim é assim que o profissional como coach, ele vai trabalhar esse apoio formal para que esse paciente exerça a sua autonomia no cuidado de saúde. Então, existe um modelo de crença em saúde, estágios de mudança, né? A teoria cognitiva social, que embasam essa informação vinda da Sociedade Americana de Cardiologia, que não basta transmitir a informação para ele mudar o seu padrão de comportamento, de cuidado em saúde, para ele assumir a sua autonomia. Então, essas teorias são importantes de serem reconhecidas.